aumentos, né? Agora, um mecanismo que eu penso que a gente poderia utilizar, que o governo, pelo menos, poderia utilizar, até sugerir para a CGU, para alguns colegas da CGU, eu não sei até que ponto é viável isso, mas muitos governos estaduais já têm, algumas prefeituras também, o uso da nota fiscal eletrônica como mecanismo de busca de preços. Né? Então, vários estados, o estado do Rio Grande do Sul tem, Paraná tem, recentemente eu vi da Bahia, de Sergipe, Amazonas tem mecanismos eletrônicos, né, de busca de preços com base na nota fiscal eletrônica. Porque você pega documentos vigentes, né? Preço pago. E assim, e nós não estamos falando só de compras do governo. A nota fiscal eletrônica de todo mundo. Todo mundo. A sua, do Cadu, vai para lá também. As compras individuais, as compras no comércio, de modo geral, vão para lá também. Então, essa é uma boa referência, em especial para que a gente possa dar uma olhada se não estão querendo fazer um preço muito fora da curva para o governo. Sim. Então, eu sugiro, né, que mesmo que não tem na minha cidade ou não tem no meu estado, dá uma olhada no estado, pode ser que tenha num estado próximo e tal, e ainda mais para esses produtos industrializados, né, especialmente que vêm de fora, pelo menos dá para ter uma referência, né, de que, assim, se a prefeitura vai pagar R$17, eu olho na nota fiscal eletrônica e está todo mundo pagando na faixa dos 20, opa, cara, tá legal. Mas se eu olho lá na nota fiscal eletrônica e está todo mundo pagando na faixa dos 10, opa. Aí eu vou para cima do fornecedor, aí me dá a referência. Perfeito. E aí, novamente, volta a questão do negociador. O bom negociador, ele não só tem as habilidades de negociação, né, técnicas de conversa, de abordagem, mas ele tem que ter informação. E aí é um dos elementos fundamentais de para que serve a pesquisa de preços, e é uma das coisas que eu mais tenho tratado, defendido e trabalhado nessa questão de pesquisa de preços, de que ela não é só uma estimativa. É muito comum ainda encontrar quem acredite que fazer essa pesquisa de preços é meio besta, só para atender órgão de controle ou atender a norma, porque o que importa mesmo é o que o fornecedor oferecer ali na frente, seja numa compra direta, seja especialmente numa disputa do pregão, por exemplo. Mas, bicho, se você não tem uma boa referência preliminar, e isso vale, inclusive, para a nossa vida pessoal. Sim, a gente faz isso na vida pessoal. Quem é que vai comprar um carro, por exemplo, sem ter uma referência de quanto ele é comercializado? Você chega simplesmente numa loja e o cara te oferece, toma aqui, esse Gol aqui por 150 mil. Nunca. Você não vai fazer isso, porque você quer ter pelo menos uma base de quanto que é vendido o Gol para você, inclusive, fazer uma boa negociação. E ter essa informação é fundamental. Então, a pesquisa de preços, ela é extremamente útil e extremamente necessária exatamente para que a gente possa fazer boas negociações. E agora, então, nesse momento em que a gente está fazendo negociação direto com o fornecedor, em muitos casos fazendo essas compras por dispensa de licitação, ter essa informação é fundamental. Se, por exemplo, o Cadu soubesse que na prefeitura do lado da dele, né, mais ou menos na mesma época, compraram pela metade do preço, de repente, inclusive às vezes daquele mesmo fornecedor, e acontece muitos casos como esse, você tem uma imensa ferramenta na mão, você jogar para o cara e falar, deixa o que está acontecendo, por que eu estou pagando muito mais caro? Né? Me explique e me fundamenta, porque se você não fundamentar, beleza, eu posso até comprar de ti. E isso é uma das coisas que eu oriento também em muitos casos dos gestores. Eu estou no mato sem cachorro, eu tenho que comprar, justifica, fundamenta, demonstra o que você fez, comprova, principalmente, que você tentou fazer tudo aquilo que era possível e viável, né? E já deixa o fornecedor de sobreaviso. Amigão, eu vou comprar de você nessas condições, mas eu vou mandar para o Ministério Público. Porque
se o Ministério Público entender que, de repente, tem elementos para depois levar o caso adiante e investigar se você não está agindo de má fé nas compras, né? Então, mas isso numa conversa direta, franca com o fornecedor, né? Você tenta fazer tudo que dá, né? É um caso muito comum, isso acontece bastante na área de saúde, em especial, né? Tem uns mecanismos de compra de medicamento via ordem judicial. Sim. O cidadão vai lá, consegue uma ordem judicial e o juiz manda comprar aquele medicamento, né? Nesses casos, existe uma norma federal que diz que a compra por a ordem judicial, mediante ordem judicial, ela deve ser submetida a um redutor, um desconto. Existe um desconto pré-determinado pelo governo que se aplica necessariamente quando existe a compra por a ação judicial, né? E aí muitos órgãos ficam reféns do fornecedor. O fornecedor fala, cara, não vou te vender com desconto. Tudo bem, eu não vou ficar sem comprar o medicamento, mas eu vou documentar, vou mostrar que eu tentei comprar com desconto e não consegui, vou documentar isso aqui e vou mandar para o Ministério da Saúde. Tenho que mandar para o Ministério da Saúde. Não é meu papel, digamos, punir o fornecedor por essa prática. Meu papel é comprar, mas eu compro, documento e mando para quem tem a competência de, eventualmente, investigar esse tipo de coisa. E aí, talvez para já alinhar as coisas mais importantes disso tudo, a documentação do processo de pesquisa de preços é fundamental, né? Talvez uma das áreas mais falhas, né? Uma das áreas que eu vejo maior deficiência, e não só em pesquisa de preços, aí de modo generalizado, nas compras e em outras áreas, né? A dificuldade dos gestores em documentar, em justificar as suas decisões. Então, e aí, agora já falando como auditor, né? Como controle. Geralmente o auditor, o controlador, o supervisor, o cara do Ministério Público, Polícia Federal, qualquer um desses que chega, a coisa já aconteceu. E aí o que sobra para ele é o processo, né? E aí o que não está no processo, o que não foi instruído nos autos, bicho, é o que eu vou te perguntar. Como auditor, eu chego, vou olhar a tua compra, vou olhar para a compra do Cadu de R$17, a unidade do álcool gel de 500 ml. Aí, como controlador, eu vou dar uma pesquisada ali, encontrei uma compra de R$10. Cadu, e aí, cara, como você chegou nesses 17? Se o Cadu não puder me dizer pelos autos como fez, vai ficar a palavra dele e aí vai gerar uma série de problemas de toda a ordem, especialmente os de ordem pessoal, e sua vida vai virar bem mais complicada. Sem dúvida. Porque você vai ter que me explicar o que fez, tendo que, inclusive, e aí acontece muito de assim, talvez você não tenha que explicar isso agora, mas talvez o Tribunal de Contas chegue daqui 2 anos para você não está mais nem nas compras, você já está em outra área, e o Tribunal de Contas vai lá e dá uma olhada na compra lá do teu álcool gel, e vai chamar você para dar explicação. Vem aqui, Cadu, como é que você achou esse fornecedor aqui, cara? Como é que você escolheu esse cara? Como é que você negociou com ele? Como é que você chegou nesse preço? Por que você achou que esse preço estava bom? Se não tiver nos autos, o sofrimento é muito grande. Excelente. Então, o que eu recomendo muito, né? Documentar. Eu falo muito isso, Franklin, para o pessoal. Que às vezes como eu trabalhei muito tempo nessa área de contratação, desde 2011 que eu fui pregoeiro na Marinha, agora eu não estou como pregoeiro, mas eu estou no setor financeiro da Secretaria. Eu falo muito isso, você não vai lembrar do que aconteceu há 10 anos atrás. Você não vai lembrar como é que foi. Se você não escrever, você não vai lembrar. Isso realmente é muito complicado. Entendeu? É um dos pontos mais frágeis, eu diria, da nossa rotina administrativa, né? E eu diria que isso é uma deficiência generalizada em quase todas as áreas da administração pública, mas em compras é extremamente mais complicado
né? Porque frequentemente compra se depara com a supervisão. E a supervisão não precisa ser necessariamente a formal, pode ser até do cidadão. Hoje, especialmente com a questão da lei de transparência, do acesso à informação, um jornal, um blogueiro, o padre, o padeiro, a associação de mães, pode querer ver as compras da prefeitura a qualquer momento. E pode se deparar com um processo que não tem uma explicação clara de como se chegou à tomada de decisão, né? E aí gera toda uma insegurança gigantesca. Então, eu diria que, talvez, então, fechando ali o tripé de coisas relevantes, né? E que se complementam dentro da pesquisa de preços, um regulamento, norma, procedimento, guia, manual, seja o que for, capacitação apropriada, né? E que esses dois, capacitação e guia regulamento, ambos sejam fortemente vinculados à formalização adequada da pesquisa de preços. Fui no painel de preços, cara, imprimo a tela ali do painel, mostro qual foi o filtro que eu usei, que eu descartei eventualmente, né, nas pesquisas que eu usei, né? Vou fazer uma pesquisa com o fornecedor. Pode ser por telefone? Pode, não tem problema. A norma, o regulamento interno também pode trazer isso. Como faz pesquisa por telefone? Não tem problema nenhum. Mas tem que fazer a pesquisa e documentá-la. Olha, eu, Franklin Brasil, né, no dia tal, pode ter até um formulário já pré-definido, um padrãozinho, né? Então, quem ligou, que hora que ligou, falou com quem, né? De qual a empresa, né? Qual é a identificação, de qual foi o fornecedor com quem você falou. Tudo isso é relevante, porque precisa ficar documentado para ser rastreável, né? Para que qualquer pessoa, e essa é a essência do trabalho que a gente faz na administração pública e a essência da diferença entre a administração pública e o setor privado, aquilo que a gente faz para a gente mesmo e aquilo que, eventualmente, empresas privadas podem fazer. No setor público, a gente não está comprando para a gente está comprando para a sociedade como um todo, está comprando para os contribuintes. E a fazer a tal da accountability, né? Contas. Eu tenho que gostar, eu tenho que querer prestar contas, e isso significa fundamentar e formalizar a pesquisa da melhor forma possível, né? Então, eu dizer como fiz, por que fiz, e aí, novamente, essas coisas se complementam. Uma coisa que me diga como fazer quem faz, uma capacitação que me ajude a entender os mecanismos, e uma formalização adequada em que eu possa documentar adequadamente como eu cheguei nisso, né? Perfeito, que me ajude a fundamentar a minha tomada de decisão. A gente vai ter que ir chegando aqui para o final do nosso papo, Franklin. Beleza. Combinado aí foi de 1 hora e eu sei que por você ficaria 3, porque eu gosto do assunto. Rapaz, e falar de pesquisa de preço, a gente pode passar aqui, é igual a live do Luan Santana, pode passar 8 horas aqui, tranquilo. Foi sensacional, tenho certeza que Cadu pode confirmar aí que foi bom, né? O cara sabe, não sabe? Pô, sem dúvida nenhuma, porque o que acontece? Em uma live eu fiquei esse tempo todo até agora, de um show aí. Aí, ó, Franklin, nem pro Luan Santana o Cadu pagou tanto tempo. Aí, ó, tá vendo, rapaz? Pô, quero te agradecer. É muito interessante, isso é uma conversa para dias, né? Você fica conversando sobre isso aqui. Sim. É muito rico, né? Cada aspecto que a gente for eventualmente aprofundar, né? Seja na forma como buscar o dado, na forma como tratar o dado, como especificar, né, a influência sobre quantidades, prazos, né? E aí, voltando ao exemplo aí do álcool gel no painel de preços. Se eu fizer uma pesquisa hoje, usando todos os dados do painel de preços dos últimos 12 meses, por exemplo, eu vou ter um preço mediano. Se eu usar só as compras dos últimos 3 meses, eu vou ter outro preço mediano. Se eu usar as compras só dos últimos 15 dias, eu vou ter outro preço mediano.
Porque o comportamento desse material nesse período sofreu uma variação muito grande. Mas o bacana é que, pelo menos no caso do painel de preços, e para esse caso específico, eu consigo já ver de cara esse comportamento. Eu consigo ver que a curva de preço médio e da mediana variou muito nos últimos 3 meses, e deu um salto e voltou. Então, eu consigo tomar o cuidado, se eu tiver a capacitação já apropriada de como fazer uma boa pesquisa de preços e usar o painel de preços, eu vou tomar o cuidado de olhar, opa, peraí, não vale a pena eu olhar para esses preços lá antes de fevereiro. Mas também pode não valer a pena eu olhar para os preços de fevereiro, março e abril, porque estavam muito altos e agora deu uma baixada. Olhar para os preços só de maio, ainda que sejam uma quantidade menor de referências, digamos, mas eu tenho 200 compras se eu pegar os últimos 3 meses e fizer a mediana dos últimos 3 meses. E se eu pegar só os últimos 15 dias, eu vou ter só 5 compras. Cara, pelo comportamento dos preços, as 5 referências mais recentes podem ser muito mais úteis, podem ser muito mais precisas do que pegar 200 referências dos últimos 3 meses por causa do comportamento dos preços daquele produto. Tá. Então, se eu pegar os preços do pico, eu vou estar com uma referência equivocada. Os preços já começaram a cair consideravelmente nos últimos meses. Então, isso faz parte de aprender a usar as ferramentas, e aí isso é tema para infinitas lives. A gente pode pegar cada um dos gráficos do painel de preços, cada uma das ferramentas do painel de preços, o filtro, como melhorar os filtros, como usar adequadamente os filtros, né? Cada um daqueles gráficos que o painel de preços tem, e que você clicou nele, ele já muda e usa aquilo como filtro. Aquilo é fantástico, incrível. Cada um daqueles aspectos dá para ficar 1 hora falando só de como usar melhor cada uma daquelas ferramentas, né? Isso faz parte de um aprendizado mais aprofundado, mais avançado de como fazer as pesquisas de preços. Excelente, maravilha, Frank, valeu mesmo. Até eu vou fazer mais esse exercício no painel de preços. Fiz ontem, mas fiz pouco. Fui no Dispensa de Covid, pregão em tempo de Covid. Deu para fazer uma das coisas que eu recomendo muito na pesquisa de preços, né, é o teste de cenários. Chamo de teste de cenários, que é exatamente verificar 2 grandes fatores. Na verdade, são 3 os grandes fatores que podem influenciar muito fortemente os preços. E aí tem tudo a ver com a questão dos preços da alimentação escolar ali, usando a prioridade de compra para a agricultura familiar. Exato. Né? Há 3 fatores: local, volume e tempo. Perfeito. Tá? Esses são os 3 grandes fatores que valem a pena ser testados num conjunto na pesquisa de preços como teste de cenário. Né? Então, num teste de cenário, por exemplo, do caso do álcool gel. Se eu estiver comprando 10 unidades de álcool gel 500 ml, o meu cenário pode ser 1. Se eu estiver comprando 10.000 unidades desse mesmo produto, meu cenário pode ser outro. Então, o que eu deveria fazer? Se eu estou comprando só 10 unidades, aí eu não me preocuparia muito, porque o risco é pequeno, e eu tentaria pegar as compras de poucas unidades e ver se compras de poucas unidades, 20, 30, 50, 100, 200, né, são muito diferentes se o comportamento... E isso o painel de preços deixa fazer muito rapidamente. Isso é uma das coisas fantásticas do painel de preços. Você consegue fazer... Quando a gente já pega o jeito de usá-lo, com 2, 3 minutos é possível fazer vários cenários, é possível passar por vários cenários, né? Mas é possível, então, fazer os filtros ali e saber se há muita diferença entre o pessoal que compra 10.000 ou próximo de 10.000 e o pessoal que compra mais próximo de 10 unidades. Se houver muita diferença de preços, você então descarta aquilo que não é parecido contigo e fica só com aquilo.
se parece mais com você. Especialmente, e aí vale mais a pena fazer especialmente esse procedimento quando você está comprando uma quantidade grande. Porque o risco é maior. O risco é maior de você pagar caro por algo que você deveria pagar menos pelo volume que está comprando. Mas também acontece o risco de você estar tentando comprar pouco e se pegar o preço de quem está comprando muito, sim, você não vai conseguir comprar porque você está querendo pagar um preço muito baixo. Porque não tem economia de escala para o seu caso. Comprar, né? Então, o primeiro teste de cenário tem a ver com volume, né, a quantidade que se pretende comprar. O segundo teste de cenário tem a ver com local. Então, tem um dos quadrinhos lá na primeira página do painel de preços, um dos quadrinhos, o da inferior direito, ele mostra ali as regiões. Você consegue, então, ir selecionando ali, região geográfica, estado, até prefeito, até o município, se quiser. E você consegue ver imediatamente a variação dos preços. E aí, visual mesmo, você já consegue ter uma noção se os fornecedores... E aí, obviamente, também isso depende muito do que você está comprando, né? Uma coisa é comprar salsinha e cebolinha no mercado local. Salsinha e cebolinha dificilmente virão de outra região do país para você. São produtos sazonais, são produtos que têm uma dificuldade de transporte, né, e tal. Mas álcool em gel, já talvez o efeito local não faça muita, se você estiver comprando bastante. Se você estiver comprando só as 10 unidades, você vai ter que olhar no mercado local mesmo, porque ninguém de fora vai querer te vender. Mas se está comprando 10 mil de uma vez só, pode ser que venha gente até de fora do país para te vender, a depender de como tiver as condições, né? Então, pode ser que local, para o volume e o tipo de coisa que você está comprando, não tenham tanta influência. Mas é importante testar. Então, uma boa pesquisa de preço, sobretudo daqueles itens que têm um valor agregado maior ou que vão envolver uma materialidade maior das compras, é bastante importante fazer esse teste de cenário. O local, então, restringir o local e ver se faz muita diferença a pesquisa de preços, né? Fazendo essa restrição de local, fazendo essa verificação por volume e também pelo tempo. E o bacana é que nas duas primeiras páginas do painel de preços você consegue fazer esses testes em vários cenários, você consegue testar isso rapidamente com o painel de preços, testando o cenário do tempo, testando o cenário do local e testando o cenário do volume. Dá para ele te mostrar, o painel de preço ele consegue te mostrar, pelo menos para os itens que existem lá, né? Ele consegue te mostrar facilmente essas variações. E aí te ajuda bastante a tomar decisão e, obviamente, fundamentar a eventual situação própria, né, da sua compra.